Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Jesus no peito, entra no reino de nosso Senhor. Só quem tem Jesus no peito não tem inveja, ódio nem rancor. Só quem a sua rádio Itaenga FM passa a apresentar o programa Jesus Vida Nova, um programa que vai transmitir para você e família a importância de ser feliz com o pensamento voltado para Cristo Jesus. Aqui você tem de verdade uma palavra amiga ao seu coração. Sintonize agora e ouça o programa Jesus Vida Nova em seu rádio. Deus tem algo muito bom para você. Ouça a sua voz e descubra. Prefixo 98.5 Rádio Comunitária Itaenga FM, a voz do seu coração. Quem tem Jesus no peito, entra no reino de nosso Senhor. Só quem tem Programa Jesus Vida Nova, mais um canal que vai ligar você a Deus. Ele é infinito de paz. Júlio Filho, seu amigo de fé no rádio. Ele é um filho de Deus, irmão. E se Deus é por nós, quem será contra nós então? Jesus nosso Senhor é o Salvador. Jesus nosso Senhor é o Salvador. Olá, minha gente. Estamos no ar pela nossa rádio Itaenga FM através do programa Jesus Vida Nova, um programa que vai transmitir a palavra de Deus para quem de fato quer ouvir esta palavra tão poderosa. A gente hoje vivencia uma nova semana, uma semana de reflexão pela morte e ressurreição do nosso Cristo e verdadeiro Salvador. Eu pergunto, como você busca vivenciar a semana da reflexão do nosso eterno e verdadeiro Salvador? Será que você vai estar vivenciando este momento sagrado com farras, com bebedeiras, com músicas profanas? E aí, como você me responde sobre a sua semana de reflexão pela morte e ressurreição do nosso Cristo Jesus? Hoje o programa, o tema principal será este: morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vamos hoje passar essa palavra que está no livro de Mateus, capítulo do 26 ao 28. Passaremos aqui este momento doloroso de Cristo Jesus, mas que foi fundamental para a salvação da humanidade. O programa Jesus Vida Nova se compromete em somar com a sua fé, somar em transmitir uma palavra amiga para quem de fato necessita. Páscoa cristã, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, a paixão, a morte e ressurreição de Cristo significa que todo aquele que crê, ainda que morra, viverá. Está em Jó capítulo 11, versículo 25. No tempo de Jesus,
a Páscoa judaica congregava em Jerusalém os fiéis de Moisés para a imolação do Cordeiro Pascual. Ela comemora o êxodo que libertou os hebreus da escravidão egípcia. Os judeus celebram sua libertação do jugo estrangeiro e esperavam um Messias libertador nacional, enquanto que os cristãos festejam a libertação do pecado e da morte, unem-se ao Cristo crucificado e ressuscitado para partilhar com Ele a vida eterna. Mantém sua esperança para a sua parousia gloriosa. A salvação aparece como uma nova criação, um êxodo irreversível, uma vitória total sobre o mal, o paraíso. O enviado de Deus, meu irmão e minha irmã, encarregado de instaurar essa transformação do mundo, não é outro senão o Messias. Isso está em Isaías capítulo 11, versículos do 1 ao 9. De sorte que a cada noite pascual os judeus esperam sua vinda. E Jesus, o Messias, vem para tomar parte na Páscoa judaica. Jesus pronuncia palavras e realiza atos que pouco a pouco mudam seu sentido. Temos assim a Páscoa do Filho único, a Páscoa do novo Cordeiro, no qual Jesus toma o lugar da vítima pascal. Institui a nova refeição pascual e realiza seu próprio êxodo, passagem deste mundo pecador para o reino do Pai. Essa passagem está em Jó, capítulo 13, versículo 1. Nas bênçãos rituais destinadas ao pão e ao vinho, enxerta Jesus a Eucaristia, e dando a comer seu corpo e a beber o seu sangue derramado, ele descreve a sua morte como o sacrifício da Páscoa, da qual ele é o novo Cordeiro. Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 24. Jesus Cordeiro, sua imolação e a morte na cruz, verdadeira vítima pascal. Jó capítulo 1, versículo 29, capítulo 36, versículos do 18 ao 28 e capítulo 19, versículo 36. Segundo as suas próprias palavras, Jesus realizou, cumpriu verdadeiramente a Páscoa pela oblação eucarística de sua morte, por sua ressurreição, pelo sacramento perpétuo de seu sacrifício. Jesus morreu para que todos que creem nele, minha gente, tenham vida eterna. O mistério pascal terá para o cristão seu arremate com a morte, a ressurreição e o encontro com o Senhor. A reflexão que a gente começa o programa diz que com Cristo viveremos o mistério da Páscoa, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma vida nova. Essa passagem está em Romanos capítulo 6, versículos do 3 ao 11. Todos os cristãos são chamados a participar da ceia do Senhor, o banquete eucarístico, alimento necessário e dom de Deus em sua própria materialidade. O pão que o fiel cada dia pede a seu Deus pode significar, com o desenvolvimento da fé, a palavra divina e a pessoa mesma do Salvador imolado, que é o verdadeiro pão do Senhor, o pão da vida, vivo e vivificador. Segundo São João, Jesus revela o sentido deste milagre afirmando que é o pão verdadeiro. Isso está em Jó, capítulo 6, versículo 32. A Páscoa terrestre o prepara para a última passagem. A Páscoa celeste, o banquete celeste para o qual todos caminhamos. Você, meu irmão e minha irmã, procure vivenciar esta palavra. A palavra de Deus significa tudo na vida do ser humano. Lembre-se que tudo nessa vida é passageiro,
menos esta palavra tão verdadeira. Ouçamos uma introdução que tem como título Aquela Cruz, a morte de Jesus na cruz. Ouça, preste atenção nesta mensagem musical e narrada para você também. Programa Jesus Vida Nova, especial Paixão de Cristo. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Salvador. Ao fechar os olhos, vi meu Salvador na cruz. Comecei a imaginar a dor do meu Jesus. Vi meu Jesus ser humilhado e os cravos preparados para seus pés e suas mãos. E ali eu chorei amargamente ao saber que aqueles cravos quem pregava era eu. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Quem consegue não chorar conhecendo este amor que fez meu Jesus se humilhar e sofrer tamanha dor? Sei que eu nada mereço, mas foi pago um alto preço pela minha redenção. E ali meu Jesus foi humilhado, por amor sofreu calado, pra me dar a salvação. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava
Aí uma linda música que fala da nossa figura principal do programa Jesus Vida Nova, que é o nosso Jesus. Você está ouvindo o programa Jesus Vida Nova, que toda segunda-feira, neste mesmo horário, se encontra no ar. Vamos levar aqui a mensagem de hoje do programa. Hoje vamos estar no capítulo 27 do livro de Mateus e vamos começar uma leitura, começando pela cena de ultrajes, que fala da trajetória do nosso eterno e verdadeiro Salvador para salvar a humanidade. Nesta passagem, cena de ultrajes, diz, a partir do versículo 27 do capítulo 27, os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. É uma passagem dolorosa. Você vê que, meu irmão e minha irmã, Jesus não teve um ser humano nesse mundo que sofresse tanto como sofreu Jesus. Agora vamos ao caminho da cruz. Ainda no capítulo 27 do livro de Mateus, a partir do versículo 32. Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes e sobre meu manto lançaram a sorte. Essa passagem está em Salmos capítulo 21, versículo 19. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito dizendo: o motivo de sua crucificação. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse:
eu sou o Filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. E desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A estas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Palavras fortes, narrativas impactantes. Tudo isso aconteceu na trajetória do nosso eterno e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Está nos livros do Evangelho a trajetória da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso eterno e verdadeiro Salvador. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de
Programa Jesus Vida Nova especial Morte e Ressurreição de Cristo Jesus, o nosso eterno e verdadeiro Salvador. Vamos ouvir aqui uma narrativa relacionada à morte de Jesus Cristo. Jesus é pregado na cruz. Tudo é tão desconcertante que eu nem sei explicar. Pregaram Jesus na cruz, dói até só de pensar. Pregos rasgando a carne de quem fez somente o bem. É crueldade demais, que eu não desejo a ninguém. Jesus, sendo Deus, poderia ter evitado este terrível momento, mas sabendo que era necessário que sofresse por nós, pela nossa salvação, nos amou até as últimas consequências. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa. Programa Jesus Vida Nova, hoje um programa mais do que reflexivo desta palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, a divulgação do Evangelho. Aqui estamos para somar e não para diminuir. Somar em divulgar ainda mais o Evangelho, a palavra de Deus a quem precisa. Vamos dar seguimento à leitura do livro de Mateus, capítulo 27. Agora vamos ao versículo 60, ou seja, 57, a sepultura. Já narramos cena de ultrajes, caminho da cruz, agora tem a sepultura. À tardinha, um homem rico de Arimateia,
chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de frente do túmulo. No dia seguinte, meu irmão e minha irmã, estamos lendo a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 27, versículos a partir do 57 por diante. E no dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo. E dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide e guardai-o como o entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Mas a ressurreição de Jesus Cristo já estava premeditada, já estava escrita, porque Ele morreu por nós seres humanos falhos, meu irmão e minha irmã. Aqui entramos no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 1. Ressurreição de Jesus. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor, mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever. Eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele,
beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciões ou anciães. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormias. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Estamos apresentando o programa Jesus Vida Nova, uma palavra de Deus no seu coração. Lembre-se, meu irmão, Jesus há muito está ressuscitado. Julgamento mais injusto que se ouvir. Herodes deu poder de decisão à multidão que em voz alta decidida ela gritou: solta Barrabás, liberta Barrabás, solta Barrabás, liberta Barrabás. O ladrão ocupa o lugar de um inocente. Crucifica Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, subiu madeira e colocaram o Rei Jesus. Era quase a hora, a sexta escureceu o sol e o véu do templo se rasgou ao meio. A dor era tão grande, ele não suportou e disse: Pai, te entrego o meu espírito. A lança transpassou e ele expirou. Morreu ali na cruz o Salvador. E no domingo foram elas ao sepulcro. A pedra estava removida e não acharam o corpo de Jesus. Ele não estava mais ali, mas ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Ele
Tenha certeza que o nosso Cristo ressuscitou. No versículo 16 do livro de Mateus, capítulo 28, temos o subtítulo Aparição na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Estas são as palavras de Jesus. O nosso programa hoje foi mais do que especial, foi mais do que reflexivo, para passar aquela palavra ao seu coração. A gente vai encerrar o programa de hoje agradecendo e que você possa refletir verdadeiramente, não buscar mundanamente as coisas do mundo. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que o nosso pensamento é de somar em levar uma palavra amiga para você, uma palavra verdadeira através das ondas do rádio. E se você, além de ouvir o programa Jesus Vida Nova pela nossa Itaenga FM, lembre-se que também estamos aí com as redes sociais para levar também ainda mais esta palavra através do nosso WhatsApp 989, ou seja, 991 96 65 61. Lá tem o grupo do programa Jesus Vida Nova. E temos os nossos materiais no canal do YouTube. Basta você digitar programa Jesus Vida Nova e logo você tem acesso aos conteúdos dos programas que já foram ao ar através da nossa Itaenga FM. Temos ainda a página do programa Jesus Vida Nova no Facebook da Folha Itaenguense. Os materiais estão à sua disposição para você se alimentar diariamente desta palavra. Na sequência, ouça o programa Show da Manhã com nosso amigo Edson Souza e reflita nesta Semana Santa, a semana da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para se refletir. Destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta